Junho é considerado o mês dos namorados. Muitos sonham em formar um par. Já outros sentem pavor da palavra namoro. Mas o que constitui uma relação? Como saber quando é hora de assumir ou de parar? Eu sou Nayara Lopes e esse é o Gente que Pensa, que vai falar sobre relacionamentos. Então, fique por aí, porque o programa já está no ar. E para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio a terapeuta Luana Cury, o psicólogo Anderson Matos, a estudante Samara Amaral, comigo na apresentação, Brunielle Kate. Olá, Nayara. Na plateia, nós temos os alunos de Psicologia da Faculdade Pitágoras e, para animar o programa de hoje, nós recebemos aqui o vocalista Pedro Gontijo e o baixista Túlio Lacerda, da banda Severinos. Vocês são iguais e eu acho tão normal. Dizia meus pais, não seja banal. Você tem um coração que bate com o barulho de um trovão. Tem o nome de um santo forte, é um guerreiro, é um irmão. E todo dia ensinar alguém a ser feliz e agradecer também. Uma criança e seu olhar traz paz também. Não vou mudar, vou ser o que eu sempre Valeu, Severinos. E agora eu vou começar com uma pergunta para a plateia. Tem gente solteira nessa plateia? Tem? Ah. E tem gente que usa assim, os aplicativos ou as redes sociais para se relacionar? Tem ou não? Eu duvido que o pessoal tá um pouco Tinder. tímido ainda. Acho que o pessoal tá um pouco tímido ainda. Pois é, mas é sempre bom a gente saber, né, na visão de um especialista, se é saudável começar uma relação através da internet, através desses aplicativos, né, como o Tinder. Então, Luana, eu vou começar por você. Esses aplicativos, eles estão banalizando os relacionamentos e também é saudável começar uma relação assim? Não acho que está banalizando, eu acho que tem que ter cuidado. Mas é saudável, porque é a tecnologia nova, é o que nós trazemos para nós novo. Então, faz parte, né, do que a gente tem aprendido, do que a gente tem de novo, de diferente, que é bom, é saudável a gente estar em contato. Tem que ser cuidadoso, como também é cuidadoso você, de frente, encontrar uma pessoa. A gente nunca vai saber se a pessoa é má, ou boa, ou ruim, nós temos que conhecer. Então, temos que cercar de cuidados, né, e realmente tem que conhecer. É a parte da rede social hoje que a gente tem mais contato, né? É verdade, muitas pessoas estão se relacionando dessa forma, né? E através desses aplicativos começam os relacionamentos à distância também. E como mesclar isso, Anderson? Por exemplo, a pessoa já conhece alguém pela internet, começa a namorar e ainda é um relacionamento à distância, por exemplo, de outro estado. É possível ter uma relação saudável dessa forma? Bom, acredito que sim. Na verdade, esses dispositivos, essas ferramentas, eles criam uma nova modalidade de se relacionar na contemporaneidade, né? As novas gerações, as gerações mais jovens, lançam mão desses recursos com muita naturalidade, com muita regularidade, preterindo, inclusive, às vezes, do olho a olho, preferem começar a flertar com alguém, né, de uma maneira virtual, para depois, de fato, poderem ter os seus encontros. Mas, quanto ao fato de se é possível ou não isso, acho que sim. Muitas pessoas conseguem
manter relacionamentos com um nível bem razoável de estabilidade na relação, mesmo que não necessariamente dividindo o mesmo espaço físico. Óbvio que aí existe toda uma questão na crença do outro, na relação, na aposta, no amor e assim por diante, né? Mas é possível, claro que é. É moderno, é contemporâneo e muitas relações vão ser assim. Eu acredito que vão ser e podem durar a partir do momento que depois sai do virtual e passa a ser o real. Aí há uma possibilidade grande de uma duração de relação. E as redes sociais ajudam as pessoas que já se conhecem e namoram à distância, que é o caso da Samara, né? Sim. Samara, conta pra gente um pouquinho como que você conheceu seu namorado. Já são quase 5 anos, né? Tem quase 5 anos. Eu conheci ele aqui em Divinópolis, ele estava até de passagem, fazendo um trabalho, e a gente se conheceu, começamos a nos relacionarmos. Mas o intuito não era namorar, na verdade. A gente se conheceu e eu já sabia que ele ia mudar de Divinópolis e tal. Mas acabou que a gente começou a se encontrar e o namoro aconteceu. E ele foi mudando, foi para vários estados, ele foi para São Luís do Maranhão, para o Pará. Hoje ele está no Mato Grosso. E a gente, assim, sempre com o objetivo de vida já, com planos e com foco. Eu acho que isso é muito importante, esse namoro. Namorar já sabendo que você quer realmente com a pessoa. E no princípio você ficou receosa? Namorar à distância? Fiquei bastante, muito receosa, nunca havia namorado antes. Então, assim, eu fiquei com bastante medo de tentar. Foi difícil ele me convencer, mas eu preferi arriscar do que desistir desse relacionamento. E agora, depois de 4 anos e 7 meses, quais são os planos, então? Então, eu estou estudando ainda, formo no próximo ano. A gente sentou, conversou e o ano que vem eu pretendo acompanhá-lo assim que eu formar. E como que é o contato de vocês, já que ele mora em qualquer mesmo estado? Ele mora no Mato Grosso. E como que é esse contato, assim, de quanto tempo vocês se encontram? A gente se encontra 30 em 30 dias, já aconteceu de ficar 90 dias longe um do outro, pela dificuldade mesmo de encontrar, por ser muito longe. Hoje a gente encontra uma vez ao mês e o contato, assim, as redes sociais ajudam bastante neste caso, né? Que é o WhatsApp, telefone, Skype. A gente vai tentando se relacionar assim, tá dando certo, bastante certo. Quem sabe o amor, né? Tá em outro estado, né? Tem esperança ainda. Gente, mudando um pouco de assunto, eu quero saber sobre os relacionamentos que começam muito cedo, assim, 12, 13 anos. Por exemplo, meu irmão tá namorando com 15 anos. Eu acho isso assustador, assim. Não, na nossa época a gente já começava, né? Com 14, 15 anos. Mas, hoje em dia, não fica mais só nos beijinhos, né? Na escola. Como que os pais devem perceber esse comportamento e como agir? Proibir, orientar, né? Como que deve ser? Vocês podem comentar. Vou começar. Bom, está começando muito cedo mesmo. Na verdade, tem que começar, né? A adolescência é isso, é uma descoberta, é onde está começando a sexualidade, os hormônios estão vindo, é uma mudança, as atrações, é aqui que fortalece, né? A ter mais segurança. O que me deixa assim, um pouco receosa e preocupada é o fato de estar começando relações sexuais muito cedo. Essa me preocupa um pouco mais, porque não há uma vivência, não há uma experiência, não há um preparo. Aí o que acontece? É uma criança, então atropela, vai passando as fases, vai pulando, e acontece, né, de vir filhos, às vezes vem filhos no meio, e aí a dificuldade é grande, porque eles não têm essa experiência para poder assumir tudo isso. Então, eu acho que isso é preocupante, isso tem que ser olhado com mais atenção, né? Ter uma orientação maior, ter um cuidado maior também. Nesse caso, Luana, a sexualidade, então, ainda é um tabu para os pais, para as escolas, né? Para a família? Eu acredito que
a família em si hoje está abrindo mais, está mais tranquilo você conversar, você colocar, você informar. Mas ainda tem aquele receio de pai e filho, mãe e filho, de conversar abertamente, né? Na maioria fala assim, não quero saber desse assunto seu, não. Porque fica um pouco constrangedor. Ainda existe isso, ainda eu creio que ainda com um tempo maior. Mas hoje tem muito mais orientações, hoje tem muito mais informações. Eu faço um trabalho de sexualidade com a 4ª série. Tem umas escolas infantis que eu vou e faço a abertura da sexualidade na 4ª série. O que é a sexualidade? O que é o físico, a mudança nos hormônios? O que é a curiosidade da criança? Mas você fala na língua dela. Você não impõe mais coisas. Eu acho que está atropelando, está dificultando, porque está vindo tudo muito cedo, com muita força e sem experiência para assumir as consequências. Isso que está difícil. Falar sobre virgindade, principalmente para as mulheres, ainda é complicado? Eu vejo uma coisa meio contrária, não sei se o Anderson está concordando comigo, mas eu vejo um pouco o contrário. Hoje eles falam muito assim, ser virgem é meio careta, né? Ser virgem até hoje, não é possível, né? Então, assim, mudou esse conceito bastante. Então, a vergonha, na verdade, hoje está sendo meio ser virgem. Está meio difícil de falar, né? E para homem deve ser bem mais complicado, muito complicado. Então, acredito. rola uma pressão da sociedade mesmo, né? Você tem uma certa idade, você é obrigado a não ser virgem. Na verdade, é uma pressão, não obrigado exatamente, mas existe uma pressão que vem dos amigos, que vem do reduto em que vive, né, do ambiente que está vivendo, existe uma pressão. Então, acaba-se fazendo coisas, talvez até para mostrar, né, o outro que eu sei, que eu posso, que eu faço também, do que realmente eu quero fazer. Aí isso você vê dificulta muitas muito. pessoas de 20 anos com 2 filhos aí, né? E que estrutura Eu gostaria esses de pais voltar de lá 20 anos. na questão, na origem dela lá, que foi a questão das, né, como os adolescentes, na rotina doméstica, os pais, como administrar isso, uma sexualidade precoce, né? E um pouco da sua observação também em relação ao tabu. Sim, a sexualidade é um tabu. Sempre foi um tabu. Há um tabu em relação à sexualidade, quando os filhos olham para a sexualidade dos seus pais, né? E existe naturalmente um tabu também quando os pais lidam com a questão da sexualidade dos seus filhos. Existe toda uma questão que é permeada pelo o machismo que está mais presente ou menos presente numa cultura. Se estimula a atividade sexual no adolescente, muitas vezes é comum pensar isso no adolescente do sexo masculino. Existe todo um pudor, por exemplo, na gestão da sexualidade da menina, né? Os pais não tendem a estimular uma vida sexual precoce na mulher. A educação, ela tange exatamente o aspecto de refrear alguma coisa do impulso sexual. Curiosamente, a questão do gênero aqui parece que pesa. No masculino estimula-se isso, no feminino refreia-se isso. Aquela velha historinha, prenda a sua cabrita que eu vou soltar o meu bodinho, que as pessoas lidam com isso o tempo todo, com bastante naturalidade. Mas, ainda que existam esses tabus, é verdade também que há uma série de situações que produz isso como alguma coisa mais frequente na rotina, né, dos casais, ainda que muito jovens. Alguns pais toleram isso muito bem, preferem inclusive a permanência do filho com a namorada em casa, né? Mantêm o espaço, preservam isso, etc. Me parece que o manejo disso tem muito a ver com a própria formação cultural daquele casal, seus valores, a maneira como eles entendem que deve ser lidada essa questão da vida sexual do filho, se dentro do espaço doméstico, se não, se aquilo causa algum constrangimento à família, eu não vejo mal nenhum. E a família não tem que concordar, por exemplo, do filho ter que ficar com a namorada em casa, sobretudo se for muito jovem. Na verdade, sexo com menos de 18 anos continua sendo uma infração legal, né? Abaixo de 16 anos, abuso de incapaz, enfim. Claro que quando isso ocorre entre eles, é uma possibilidade, a gente sabe que existe, adolescentes beijam com 14 e fazem muito mais que isso, né? Mas uma vez diante desse fato, estando dentro do âmbito da família, me parece que a coisa mais adequada a se fazer é a orientação, no sentido da prevenção mesmo, em relação a todas as DSTs, a gravidez precoce e assim por diante. O Pedro, da banda, tem uma pergunta. Eu queria perguntar que assim, o mundo está evoluindo muito, às vezes até mais depressa do que a gente está preparado, às vezes eu sinto isso. Tipo, antes as pessoas faleciam mais cedo, hoje estão falecendo mais tarde.
Antes as pessoas se conheciam mais tarde, hoje estão se conhecendo mais cedo, estão iniciando sua vida sexual e sua vida social mesmo, assim, mais cedo. O que eu quero perguntar com isso é, será que isso a longo prazo, esse encurtamento das nossas atitudes, assim, isso vai ser bom para a gente? Uma pessoa de 13 anos já ter contato com sexo, drogas, com muitas coisas que não tem cabeça ainda para receber naquele momento. Eu falo porque eu já passei por isso, hoje estando mais velho, eu sei que eu não tinha cabeça para receber o que o mundo já me oferecia anos atrás. Imagina hoje como é que está. E eu falo isso pelas famílias que eu vejo também, assim. Qual seria uma saída para isso? Bom, me parece que, novamente, o manejo da sexualidade na adolescência ou na infância, ele tem a ver com um momento sociocultural, um momento histórico-cultural. Na Grécia Antiga era comum transar com criança. A pedofilia, né? O pedos, o amigo da criança, o pedófilo, um amigo no pior sentido da palavra, né? Dentro daquele âmbito cultural, daquele contexto social, isso era normal. Normal. Né? Hoje isso nos soa como uma coisa bizarra, uma anomalia, um transtorno psiquiátrico e assim por diante. Deve-se sempre municiar o adolescente, a criança, de informações, não necessariamente adiantar as informações, como a colega disse, mas colocá-las de uma maneira que esse adolescente, essa criança entenda, para que ele possa fazer a gestão das experiências que ele tem. Muitas vezes os pais, é tudo que lhes resta. O pai não consegue controlar a vida de um filho ad íntegra. Ele não consegue fazer uma gestão do tempo todo da criança, o que ela faz do adolescente. Essas experiências elas vão acabar moldando o caráter, vão acabar moldando a estrutura psíquica do sujeito, vão ensiná-lo doendo ou com muito prazer a lidar com as experiências da vida, a frustração, você falou de drogas, uma alteração da consciência, a frustração de alguém que ele supostamente achou que estava apaixonado e a pessoa não estava, desapareceu, usou-a, enfim. Me parece que há algo de inevitável nisso. O que se pode seria fornecer informação, conversar sobre isso, falar sobre isso, deixar a criança perceber que, ainda que muito jovem, em algum momento ela terá responsabilidade sobre o seu corpo. O corpo é uma coisa que é o próprio sujeito que deve fazer a gestão do corpo. Se a gente conseguisse ensinar isso, seria genial, me parece. Completando, né? Na realidade, a orientação é fundamental, é fundamental para tudo, mas nós temos um pequeno problema entre a orientação de uma criança, a orientação do adolescente e a orientação de um adulto, né? Porque nós temos muitas informações, ainda mais na rede social e tudo, vem muitas informações e precisam ser filtradas essas informações, o que são informações boas, o que são ruins. Então, eu acredito que a formação de valores, ela é fundamental nisso. Para mais tarde, eu faço as coisas pelos meus valores, não pelos seus valores. Então, se eu vou envolver em algo que é errado, eu vou por errado dos meus valores, não dos seus. Então, eu preciso ter essa formação de valores. O que eu vejo é uma inversão de valores hoje, que é o estado nosso, social, econômico, né? Nós estamos numa situação que os valores estão sendo invertidos. Então, na realidade, nós estamos tendo o errado e o certo está confuso. Então, o que nós vamos fazer? Orientar no sentido mesmo, a cada fase, uma linguagem adequada àquela fase, para que aquela fase entenda exatamente o que precisa entender. E isso não tem acontecido, né? Eu acho que está faltando um pouco desse direcionamento. Não é eu dar tudo, informo tudo, e a criança assimila tudo, que é o que tem acontecido. É eu separar o que ela vai assimilar, e ela assimilar realmente como é devido. E aí ela está assimilando valores junto para que mais tarde ela possa devolver isso para a sociedade. Nayara, já tem pergunta da plateia. Meu nome é Rafael. Como você mesmo citou, Anderson, a parte da gestão dos pais aí. É verdade que se o pai prender demais, o que acontece, ele prende demais o filho, não quer liberar mesmo para a vida sexual, acaba sendo até pior. Acaba que tem um efeito contrário, que acaba que o filho ele fica com aquele negócio de proibição, aí que ele quer mesmo descobrir mais cedo a vida sexual. É verdade que isso acontece? Curiosamente, as coisas que em torno das quais pairam restrições e proibições são coisas sempre muito desejadas, né?
Se existe uma lei jurídica, inclusive uma lei bíblica em relação a matar alguém, não matarás, ou porque você tem que cumprir tantos anos de pena você matar alguém, é porque de fato a gente tem vontade de matar as pessoas. Isso é um fato da vida humana. E claro que a sexualidade também sempre paira uma série de regulamentações, limites, de restrições em relação a ela. Para os católicos, por exemplo, o vestido branco da noiva é sinal da pureza, não é? Ela, tecnicamente falando, só se devia casar de branco quem fosse virgem, né? Mas a gente sabe muito bem que na prática não é bem assim. Proíbe-se isso, limita-se isso. Acho que quando é proibido desperta mais curiosidade. A história do tabu em relação à sexualidade dos filhos é uma coisa que em algum momento tem que ser resolvida na vida de um pai, na cabeça de um pai, na cabeça de uma mãe, não é? Porque isso é inerente. É um fato que em algum momento ele vai ocorrer. Me parece muito razoável a gente pensar que ele não deve ocorrer precocemente, que não deve ocorrer muito cedo. Se eu estou fazendo gestão da vida de um adolescente, e se o aspecto sexualidade entra no pacote, talvez eu deva mostrar, inclusive, que determinadas coisas são aceitáveis dentro de um determinado espaço, ambiente, outras não. Proibir, simplesmente pelo fato de proibir. A história mostra isso para nós. Tudo que é demasiadamente proibido é extremamente desejado e, normalmente, a restrição em relação à proibição funciona pouco. É como se as leis fossem feitas para serem burladas. Não sei se adianta proibir a vida inteira, não. Novamente, o ponto é tentar o pai digerir isso, a mãe digerir isso na cabeça, porque isso é um fato natural. E tentar lidar com isso, informando e fazendo a aposta que conseguiu dar a informação tão adequada para o sujeito que ele vai saber fazer uma boa escolha. Acho que isso. A gente está falando dessa superproteção dos pais, mas quando começa um relacionamento, não pode deixar... lembra sempre do ciúmes, né? Numa relação, até que ponto o ciúmes é aceitável, é saudável? Se tem ciúmes saudável? Eu acho que o ciúme é aceitável até que ele não vire uma posse. Né? Na realidade, o ciúme é aquilo que você quer para você não quer dividir com o outro. Mas, na realidade, o dividir no sentido da atenção, não no sentido de ser dono. Acho que o que prejudica mais o relacionamento é a posse, é meu, ninguém pode pôr a mão, ninguém pode fazer nada, eu mando. Isso prejudica o relacionamento, porque aí sempre tem um que manda e o outro que necessariamente vai ter que obedecer para que esse relacionamento siga, né? Então, o ciúme em si, o ciúme saudável, ele não é ruim, né? Ele ajuda um pouquinho o relacionamento, impimenta um pouquinho o relacionamento. Mas a posse, sim, a posse ela é dura, porque cada um tem o seu papel. E aí nem sempre aquele quer fazer esse papel. Samara, como que é controlar os ciúmes à distância? Essa parte é complicada, viu? Mas assim, eu aprendi bastante com isso, eu acho que a gente tem que amadurecer esse lado, porque a distância é pior ainda, porque ele tá lá, eu tô bem longe dele, a gente não se vê. Então, assim, a gente tem um relacionamento bem na base da cumplicidade, do diálogo. E eu, às vezes, eu tô a fim de sair, eu vou num barzinho com minhas amigas, eu ligo, olha, eu tô indo. Ele também, às vezes, vai sair, ele me avisa. E a gente tenta ser verdadeiro um com o outro sempre e tenta controlar. O ciúme sempre tem de vez em quando. Bom, aí eu quero falar. Eu tinha um paciente muito sábio, um sujeito muito interessante que praticava meditação, conhecia técnicas orientais, um sujeito bastante interessante. E ele dizia em relação ao ciúme o seguinte: o ciúme é uma pedra quente que eu seguro nas minhas mãos e atiro na pessoa que eu amo. Eu acho fantástico isso, porque ainda que o poeta diga que o ciúme é o tempero do amor, ele é um tempero que deve ser usado muito comedidamente, pequenas doses. O ciúme pode ser muito inconveniente, o ciúme pode se tornar alguma coisa patológica, a posse, o ciúme são, em muitos casos, aquilo que determina o final de relacionamentos. O ciúme honestamente, como eu disse, uma pitadinha, mais do que isso, ele é muito inconveniente, motivo de tragédias, crimes passionais e assim por diante. Para namorar à distância tem que ter muita confiança. Tem, porque se tiver esse para não ciúme sucumbir. doentio... O ciumento, onde há fumaça para o ciumento, existe fogo. Pode haver um fumante por trás da fumaça, qual que é o problema? O ciumento não enxerga isso, ele fica quase paranoico. Na verdade, concordo
concordo com você. Eu diferencio um pouco o ciúme da posse, né? Para dar um pouquinho essa diferença. Muito equilibrado. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que assim, até as pessoas assustam um pouquinho às vezes, porque eu não acho que o relacionamento, a base do relacionamento é o amor. Eu acho que a base do relacionamento é a confiança. A confiança gera cumplicidade, ela gera parceria. Então, vamos seguir a lei, você é inocente até que se prove o contrário. Então, aí eu posso libertar a pessoa, eu posso deixar que ela viva e eu não preciso cobrar muito aquilo dela. Aí o ciúme, ele consegue... muito pouco. Claro que você tem ciúme no sentido assim, poxa, ele não está comigo, ele pode estar com outra pessoa. É muito equilibrado. Quando eu passo disso para uma posse, ele é meu, ele não podia sair, ele tem que ficar em casa o dia inteiro, ele trabalha e vem para casa, não sai daí. Por quê? Porque ele não pode ter contato com o outro, porque eu sou dono dele. Aí as tragédias acontecem, aí a gente tem os crimes passionais, aí a gente tem os assassinatos, e a gente vê, não é só longe da gente, a gente vê muito pertinho aqui. Nós tivemos pouco tempo o caso, né, que foi o assassinato de uma psicóloga aqui, há pouco prazo. Eu tinha um consultório, inclusive, no mesmo prédio, então eu presenciei, assim, tudo o que aconteceu. É uma coisa absurda, mas aí já há já passou aquele limite, aquele fio onde eu não posso mais, agora é posse, agora eu sou dono. Aí as tragédias acontecem. O ciúme pode ser o sinal do avesso do amor. Eu diria assim, nessa história, assim, o ciúme, um pouquinho só, passou disso aí. Você falou de crimes, todos os dias nesses jornais sanguinolentos que a gente tem acesso aí, os pela manhã, todo dia tem crime passional ali, todos os dias, invariavelmente. Bom, não vou comentar porque eu sou escorpiana, né? Enfim. Bom, gente, nosso bate-papo tá muito bom, mas agora a gente vai para um breve intervalo. Severino, pra gente? Você, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Hoje no caminho para minha casa, na cabeça uma indecisão. Passo os anos e o que quer que eu faça acaba em sonhos ou pedir perdão. Mas agora vai ser diferente. Vou acordar e seguir em frente. Em cima do muro não dá mais. Começou onde eu queria. Não há tempo pra perder. Coragem era o que eu sentia e nada vai mudar o que é pra ser. E nada vai mudar o que é pra ser. E nada vai mudar o que é pra ser. E nada vai mudar o que é pra ser.
Nasci numa bela manhã, batizado pela chuva, de braços abertos eu vi. Esse é o som dos Severinos. E a gente já está de volta com Gente que Pensa, que fala sobre relacionamentos com uma pergunta intrigante. Você perdoaria uma traição? Nós fizemos uma breve pesquisa aqui na Faculdade Pitágoras e olha só o que o pessoal respondeu. Você perdoaria uma traição? Não, porque eu acho que quando você assume um compromisso com uma pessoa, além de você estar dando sua palavra para ela, é um laço que vai além do que as palavras que você pode falar ou pensar representam. Então, por isso eu acho que não. Se valer a pena, se o amor for maior, vale perdoar sim. Agora, se vem acontecendo já há vários tempos, né, a pessoa, né, agiu de má fé comigo, aí eu não perdoaria. Se a confiança está abalada, acabou, entendeu? Não tem como você continuar aquilo, entendeu? Aquela relação. Eu acho que depende muito da situação em que a traição se dá, da pessoa que está traindo. Eu acho que a traição não quer dizer só num relacionamento entre um casal, num relacionamento amoroso. Existem vários tipos de relacionamentos que podem gerar uma traição. Então, na minha opinião, existe traição que pode ser perdoada sim. Brunelli, eu acho que eu não conseguiria perdoar uma traição em você. Eu também não perdoaria, até porque quando pensamos em traição é só naquele contato físico. Mas até mesmo mentira, eu acho que já é uma traição. Então, eu definitivamente não perdoaria. E o pessoal aqui, perdoaria ou não uma traição? Não. É quase consenso, Nayara. Não? Verdade. Já perdoou? Ó, conta aqui pra gente. Não, mas eu chamo Guilherme. Eu acho que traição é uma coisa muito... Às vezes vem um pouco desse negócio de possessividade também. Acho que um relacionamento, quando você entra num relacionamento, você exige, às vezes, de outra pessoa o que ela não pode dar. E, às vezes, nessa necessidade sua, você acaba destruindo uma relação. Então, acho que isso é muito do casal. Eu acho que o casal tem que saber muito o que... Porque eu acho que esse negócio de pessoas que você se identifica para ter um relacionamento, para ter uma história ali, que o relacionamento é isso, é uma vida que quer estar junta da outra de uma forma tanto física como emocional, né? Então, eu acho que você tem que entender também a outra pessoa e ver se isso vai ser bom para vocês como casal, e eu acho que também para você como pessoa e como relacionamento. Então, nisso eu acabei perdoando e, assim, foi legal, durou por muito mais tempo e foi uma coisa tranquila, mas minha história também é longa, então tem muito... Acho que é isso, é esse controle de possessividade, de que você permite a outra pessoa fazer. E eu acho que cada relacionamento é como ele é, ele vai se desenvolvendo e tomando o seu percurso. E você, como parte integrante, tem que saber um pouco o que você vai fazer ali. O que vai ser bom para você e o que você pode abrir mão um pouco. Acho que é mais isso. Guilherme, nesse caso, no bloco anterior, nós falamos de confiança. Nesse caso, abalou a confiança do casal ou a sua? Sim e não. Porque, assim, rolava uma confiança, então rolava muito... Assim, a gente conversava muito. A gente tinha... Eu também tive um relacionamento à distância, eu fui para intercâmbio, então fiquei 1 ano fora, e a gente continuou namorando. Então o que a gente tinha era um pouco isso, era a conversa, era o papo, essa era a única ligação que a gente tinha, esses meios virtuais. E assim, eu estava numa descoberta minha lá, e ela também, foi proveitoso para os dois, eu acho que foi uma coisa legal. Acho que valeu, assim. São casos e casos, Nayara. É verdade. Gente, eu queria que vocês explicassem pra gente por que as pessoas sentem essa necessidade de trair o outro. Na verdade, eu não acho que sente uma necessidade específica de trair. A traição, perdoar ou não, é um contexto. Existe uma história. Eu não posso falar, eu não perdoo, eu não sei o que vem por trás disso, que é uma história grande. Já dizia Raul Seixas com a maçã, né? Amor só dor e liberdade, o ciúme é só vaidade. Então, sofro, mas eu vou te libertar. Eu penso que existe
conceitos de traição e conceitos. São culturas diferenciadas, são entendimentos diferenciados. Há uma história grande que tem que ser levada em consideração atrás disso. Não há uma necessidade específica de trair. Existe uma situação que aconteceu, existe uma oportunidade, um momento, algo que aconteceu que me levou a fazê-lo. Agora, uma coisa é muito clara, o trair ou não trair vem dos seus valores, não vem do outro. Eu não sou fiel porque eu amo o outro, eu sou fiel a mim. Eu não traio porque eu não acho que isso é correto comigo. Eu vou estar passando por cima dos meus valores. Mas se eu fizer e isso não me incomodar, aí já é o contexto, já é a história, né? A situação que aconteceu. Então, não há possibilidade de falar, não vou perdoar ou vou perdoar. Existe uma história que eu preciso escutar. Aproveitando esse gancho, sempre tem a dúvida, é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Aí, para mim, já fica assim, é um conceito meu. Eu não acho que amor seja tão valorizado assim no relacionamento, ele é parte do relacionamento. Então, para que você tenha base, confiança, parceria, né, uma cumplicidade, eu não vou poder fazer isso com duas pessoas ao mesmo tempo. Então, há uma atração física, que ela existe, e existe mesmo quando você está com parceria com outro, você vai olhar e vai falar, aquele cara é bacana, é bonito, nossa, mexeu comigo. Não quer dizer que eu tenha que fazer. Mas eu não vou deixar de sentir atraída pelo outro porque eu estou num relacionamento. Eu tenho, isso parte física. Você vai ter uma atração. Como homem também não vai deixar de ver uma mulher bonita ou sentir uma atração porque ele está casado, porque ele ama a esposa. Né? Existe todo um conjunto de sentimentos, de valores que mantém o relacionamento. A traição já vem, talvez, de um desgaste, já vem de uma situação que vem rolando há muito tempo. Então, não há essa possibilidade, né, nítida de eu falar assim, eu não vou trair ou eu vou trair. Isso vai depender muito do que você tem de valores e da situação que você está vivendo. É verdade. Inclusive, eu acredito que relacionar é perdoar. Até porque, se chega a esse ponto de trair, é porque em algum momento contingencial da relação, do tempo, enfim, pode... né? É uma coisa que pode acontecer muitas vezes incalculável. Mas acho que o relacionamento ele compreende sempre essa dimensão de um perdão. E mais, a gente está tratando a traição aqui como se fosse necessariamente o encontro da carne, não é? Trai-se sem encostar um dedo na outra pessoa. Óbvio, pessoas mantêm relacionamentos calientes, né, pela internet, no Facebook. E é uma traição como é que você nunca encostou, nunca viu, não há o toque. Mas mesmo assim podem... Eu consideraria isso uma traição, embora essas duas pessoas nunca tenham sequer se olhado, né, na face uma da outra. Acho que realmente assim, é muito relativo. Por isso que o negócio é importante os valores, né? Porque aí os seus valores permitem que isso seja uma traição. Agora, vivendo culturalmente o Brasil, ele tem como traição a carne. Eu traio porque eu tive um outro relacionamento, eu tive uma relação sexual com outro. Isso principalmente, porque às vezes, não, eu beijei, tá bom. Então, passado, você não faz mais isso, não. Pronto. Agora, existem esses valores que pesam profundamente nas pessoas, que são estes, eu posso trair sem ser carnal. Com certeza. Pode ser muito pior. Acho que é apenas uma mentira, né? Só estou escondendo isso, né? Você engana a si mesmo, na realidade, né? Bom, Brunelli, eu fiquei sabendo que a nossa produção preparou uma reportagem especial para o programa de hoje, é verdade? É verdade, Nayara. Essa reportagem é para quem gosta de histórias de amor. Vamos ver? Rever as fotos de um casamento de meio século é motivo para muitas emoções. Momentos que Dona Arlinda não esquece jamais. Era beijinho roubado, pressa, pra ninguém ver. Quando ele ia embora. Para o senhor Manuel, o momento mais importante foi quando ele conheceu a Dona Arlinda. Com apenas 1 ano de namoro, eles resolveram se casar. Na verdade, eles já sabiam que eram feitos um para o outro. O rapaz me apresentou ela, que já conhecia, aí começamos a conversar e até hoje estamos juntos. E quem disse que o amor acaba com o tempo? Com a família completa, o casal comemora mais de 50 anos de casamento. A paixão ainda é intensa entre eles. Companheirismo, então,
companheiro, bom marido. Bom. Ela significa tudo para mim, sabe? Que é discussão, mas depois de meia hora acaba tudo. E assim como o casal Manuel e Arlinda, que já tem 51 anos de casados, tem muita gente fazendo de tudo para que um dia o relacionamento complete bodas de bronze. É o caso do jovem casal Matheus e Ieda, que levaram um susto logo no início do relacionamento. Eu fazendo faculdade, não tô na minha cidade, aí eu descobri que eu estava grávida. Tinha um mês que eu tinha entrado no meu emprego, aí eu fiquei desesperada. Mas hoje o susto é a alegria do casal. O meu relacionamento com a Ieda, com a chegada do Bruno, a gente começou a se entender mais, a gente começou a tratar-se como marido e mulher. Com apenas 2 anos de namoro, eles já venceram várias barreiras para ficar juntos. Durante a gravidez eu tive depressão e foi sofrido, foi chorado, foi desesperador. Das vezes que eu falava, quero morrer, chorava. Ia para a faculdade, não dava conta de ficar na sala, tinha que me buscar. Ia para o trabalho, não conseguia ficar no trabalho, tinha que me buscar. Então ele parava tudo que ele estava fazendo e ia me buscar. Seja aos 70 ou aos 20 anos, o importante mesmo é amar e ser amado. Bom, a gente viu aí na reportagem 2 histórias completamente diferentes. Queria saber de vocês o que muda, né? Um casal mais novo, um casal já bem mais velho. O que mudou do tempo para cá? O tempo. Porque é natural, quando você está muito jovem, a expectativa em relação ao relacionamento, as fantasias, o nível de ideais que existe em todo o relacionamento, ele é muito mais fantástico, ele é muito mais imaginário do que real. Não é? Tanto é que a gente aprende fazendo. Você vai aprender transando lá na adolescência, esperamos que isso seja feito no momento adequado, não tão cedo, meus jovens, não tão cedo, né? Mas o próprio fator de relacionar, de conviver, tudo isso... Os valores, né? Sim, vai dando a nós isso que me parece que foi um pouco do que, né, discutimos há pouco aqui, a dimensão do perdão, a dimensão do que é realmente valoroso, a dimensão do que se deve ter ciúme ou não, de fato. Quando estamos muito jovens, tendemos a tolerar muito pouco essas situações, tendemos a ter expectativas muito grandes. Quando se passa pelo relacionamento, por relacionamentos, e felizmente amamos algumas vezes na vida, né? A gente sempre acha que o amor é o verdadeiro amor, é o maior amor, é o amor da sua vida. Meu Deus, quantas surpresas nos são reservadas nesses encontros com os amores, mas relacionar vai nos dar maturidade, e essa maturidade vai fazer com que a gente tenha muito mais estabilidade emocional para lidar. Relacionar com maturidade faz com que os relacionamentos se tornem bem melhores. Eu vou completando um pouquinho, eu acho que o que muda é o tempo e as prioridades. Então, quando a gente está mais velha, as prioridades são outras, a gente valoriza outras coisas, a gente tem assim, uma expectativa já mais calma, né, do nosso futuro, a gente já está... Eu ouvi um conceito muito interessante de uma médica minha até, e eu achei isso bacana, você sai da idade do eu e vai para a idade do outro, né? Então, você não é mais... eu tenho que profissionalizar, eu tenho que correr atrás, você tem que fazer o que eu gosto, tem que ser assim. Não. Então as prioridades mudam muito. Quando você está mais velho, mais experiente, mais vivido, você valoriza outros fatos, outras situações, outros conceitos. Então essa idade do eu, ela termina. Aí eu posso olhar para o outro e valorizar muito mais. Então eu perdoo mais, eu tolero mais, né? Eu convivo melhor com o outro. Samara, e como foi para sua família quando você disse que estava namorando à distância? Um cara lá de Governador Valadares, como que foi? Assim, o início foi aquela coisa assim, tá namorando, tal, beleza, à distância, vamos ver se vai dar certo, se não vai. Aí os anos foram passando e sério chegou mesmo? agora, essa época agora, já comecei a falar, olha, vocês vão preparando aí que o ano que vem... querendo ir embora, tal. Mas aí agora parece que a ficha caiu e tá todo mundo assim, já chorando pra lá, chorando pra cá, minha mãe reclamando, meu Deus, como que eu vou ficar sem, tal. É complicado pra família, né? E é muito difícil pra eu também
embora, né? E desligar um pouco deles, que eu sou muito apegada à família. Então, assim, acho que é para os dois lados, né? Que é difícil separar. Então, agora a gente tem pergunta da plateia. Qual que é o seu nome? Meu nome é Felipe, estudante de psicologia. Minha pergunta era a seguinte: até que ponto seria saudável essa liberdade com o outro? Por exemplo, o nosso amigo disse referente a ele ter perdoado uma traição, você ser livre com o outro para ele estar saindo, vamos dizer assim, tendo a vida dele mesmo. Até que ponto seria saudável a ponto dele não achar que está sendo desconsiderado na relação, por exemplo? Porque eu já ouvi algum relato assim do tipo da pessoa ser tão livre com a outra que a outra não se sentir valorizada mais, já não sentia aquele afeto pela outra, por ela poder fazer tudo e não ter aquele toque de ciúme, como vocês comentam. Excelente essa pergunta. Eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente falou agora, da maturidade, do ponto de equilíbrio, do tempero que a relação produz. Realmente, tem gente que acha que se o outro não está em cima, 24 horas por dia vigilante, aquilo seria um sinal de desamor. Se a gente não está interessado, não gosta, não quer, de maneira nenhuma. A liberdade, isso é maturidade. Tanto é que quando existe essa percepção por parte do casal, a pessoa consegue entender que ela é livre. E note bem, você ficar vigilante em cima de alguém 24 horas por dia não impede que você seja traído, não. Nem isso impede que uma traição ocorra. Então, se o sujeito tiver maturidade o suficiente para entender que essa liberdade é, de fato, honestidade, isso é ser honesto, percebe? As coisas ficam muito mais leves, muito mais saudáveis. O problema, meu caro, é quando, exatamente, um pouco do que a gente dizia, quando a gente está mais jovem, as expectativas em torno disso são muito grandes, a gente chega à sandice de acreditar que o outro é a nossa cara metade, de que o outro é a nossa felicidade, de que o outro vai dar essa resposta para nós. E não é bem assim. Isso é uma sobrecarga muito grande que se deposita na relação. E quando a gente vai experimentando e se frustrando e tendo que redesenhar isso e tendo que refazer essas coisas, a gente vai notando que o ponto de maturidade dentro de uma relação é o ponto onde o outro sujeito consegue absorver a liberdade do seu parceiro. Isso é assim, nossa, os casais que vivem assim vivem muito melhor, note bem, vivem muito melhor do que os casais que ficam grudados um em cima do outro, vigilantes. Isso né, acho que não funciona. Então, você falou, né, até que ponto a liberdade seria bom ou ruim. E você colocou até que tem a pessoa que vai achar ruim não é valorizada. Você respondeu a sua pergunta de uma certa forma, porque até o ponto que você tem maturidade para suportar. Porque se está ruim, o que você está fazendo aí no meio? Se a liberdade do outro te incomoda e se o outro não vai abrir mão por isso, o que você está insistindo nessa relação? Então, na realidade, toda relação continua até o ponto que não te incomoda e que não incomoda o outro. Quando isso acontecer, aí vem o desgaste da relação. Aí você insiste naquilo que não tem mais, não existe mais. Então, base, confiança. Por quê? Como que eu posso deixar a pessoa livre? Confiando nela. Ela merece a confiança, até que se prove o contrário. Então, isso só com maturidade. Aproveitando o assunto, e a ideia do poliamor? Hoje é mais aceita? Como que a sociedade vê? É possível realmente ter essa relação de poliamor? Bom, você viu a cada plateia, nós perguntou o negócio do poliamor. Um amor plural, né? Um amor com vários parceiros, um amor aberto. Em outras linguagens, em outros vocabulários, pode chegar a termos bastante chulos para definir o que hoje estamos aqui chamando de poliamor. Exatamente o que Se for na prática, por exemplo, pode ficar muito picante o poliamor. É que tem pessoas que têm dois parceiros e só relaciona-se somente com os dois. E qual que é a ideia, assim, da psicologia, o ponto de vista psicológico? Isso é saudável? Uai, no meu ponto de vista, se a pessoa aceita, é saudável para ela. Você vai encontrar isso no Nordeste. Você vai encontrar vários casais, né, no Nordeste que tem uma mulher com 3 maridos. E moram na mesma casa. E vivem bem os 3. Né? Quer dizer, são mais braços, como diz ela, são mais braços para trabalhar. Então, isso vai muito daquilo que você consegue suportar.
Se isso não te incomoda. Entre os árabes é comum. Os homens totalmente comum. É um poliamor bem machista, né? Diferente da versão nordestina. Exatamente, que é ela, né? Então, eu acho que dá muito trabalho, gente. Se um já está difícil, 2, 3, vamos pensar, né? Vai dar um trabalhozinho grande. Acho que tem que ser muito descolado, assim, sabe? Muito desapegado, de uma certa maneira, para conseguir... Porque, se você localiza isso do ponto de vista do exercício da sexualidade, você brincando com as palavras aqui, se isso está no que se refere a pessoas que resolveram transar de uma maneira com mais gente, não sei, com mais ação, com mais, enfim. E isso do ponto de vista de uma intervenção sexual, uma trans, é uma coisa. Agora, pensar assim, que a pessoa consiga manter o relacionamento com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e isso resvala em vários aspectos que são muito, muito delicados para nós, entre eles os aspectos morais e jurídicos. E sociais. Né? Se você for casado com alguém, você não pode fazer isso, você está cometendo um crime, na verdade. Você não pode ter poliamores se você tem um compromisso com alguém. Um casamento é um compromisso jurídico, um compromisso social. Você não pode. Chama-se isso pular cerca. Né? Quando você tem poliamor, quando você é casado. Agora, de fato, se alguém consegue fazer isso, talvez realmente tenha uma pessoa muito desapegada. E não sei, posso estar sendo injusto aqui falar assim, não sei com o amor ali. Talvez alguma coisa relativa ao sexo. Mas o amor costuma ser, por incrível que pareça, apesar da liberdade, isso tudo que a gente falou, o amor é meio possessivo. Ele não gosta muito de dividir algumas coisas, não. Eu acho que aí vem das prioridades também, né? Como eu falei lá do Nordeste, ela preocupou muito com as mãos. Preciso de mais gente trabalhando. Então, foi importante para ela que eles estivessem ali juntos. Então, vai muito da maturidade e das prioridades que nós temos. E o social. O Sudeste não é permitido isso. Aí vem o cultural. Quer dizer, a pressão que a gente vai ter de fora é muito grande. Você tem que dar conta do de dentro e do de fora quem vem. Então, vai muito daquilo que você suporta e que você consiga realmente manter. Bom, a gente vai deixar para as mulheres do Nordeste mesmo, esse negócio de poliamor, né? Agora a gente vai dar uma breve pausa, porque eu vou conversar agora com esse pessoal aqui, ó, Banda Severinos. Pedro, Túlio, tá faltando um, né? Isso, aí no caso é eu, o Túlio, tem mais o Peixe, que toca bateria também. Nós somos um power trio, e que não deu para vir hoje também, deu para ver, né? Mas... Bom, vocês lançaram a banda oficialmente esse ano, né? Isso. Nós... decidimos formar a banda, e como a gente é uma banda que quer tocar música autoral, as nossas próprias músicas, nós fomos para o estúdio, ficamos 1 ano em estúdio, gravamos o nosso CD com 12 músicas autorais e lançamos a banda agora no final de março. Então a gente chegou com o nosso CD porque nós gostamos muito, nós crescemos ouvindo música, só que eu acho que agora chegou a vez de tocar as nossas. Então a gente tem essa ideia. É muito difícil ter banda autoral, é muito difícil você divulgar o seu trabalho sem um empresário, um patrocínio, mas eu acho que quando a gente acredita, a gente não desiste não, aí nós estamos aí. Túlio, Divinópolis tem muitas bandas autorais. No que a Severinos se difere? Bom, o som mesmo é bem diferente pela proposta de ser um power trio. A maioria das bandas vem com 5, 6 integrantes, com uma proposta de som totalmente diferente. A gente tem um som mais voltado pro punk, também a gente tem bastante pegada de pop rock também nacional. Então é um som diferente que eu acho que vale a pena conferir. Sim, vocês disseram que o CD são só músicas próprias, né? São 12 faixas. São 12 músicas autorais. Quais são os próximos projetos? Eu sei que já foram 7 shows, né? Vocês lançaram em março, já tocaram 7 vezes aqui. O bom de Divinópolis é que ele dá uma certa força para o cenário autoral. E então a gente está conseguindo divulgar o nosso trabalho, e as redes sociais também, elas ajudam bastante. Nós estamos focados agora em fazer a divulgação do nosso primeiro CD, mas nós já estamos ensaiando o segundo CD, porque a gente não para de compor, a gente já não está quase aguentando mais tocar as nossas primeiras músicas, a gente quer tocar as novas, e nós temos umas novidades que vão vir muito boas para esse segundo CD, umas parcerias que Pode adiantar pra gente? A gente está segurando para falar, não, na hora certa vai vir muita pessoa legal para trabalhar junto com a banda. Sim. E se alguém quiser conhecer mais o trabalho de vocês, né, tem alguma página no Facebook, algum site, e também, né, para contratar o show de vocês. Isso. Nós estamos em todo tipo de rede social, YouTube, Facebook,
Twitter, é só procurar lá Severinos com U. E para telefone para contato é o 37 9934 5884. 37 9934 5884. Que nós vamos atender com carinho, arrumar um show, fazer tudo. Obrigada, meninos. Infelizmente, o Gente que Pensa chegou ao fim. Obrigada pela presença, Luana, Anderson, Samara. Obrigada pelo apoio na apresentação, Branelli. Obrigada aos entrevistados, claro, obrigada à nossa plateia de psicologia aqui da Faculdade de Pitágoras. Obrigada, Nayara, e até a próxima. Muito obrigada a você aí de casa pela sua companhia. A gente se encontra. Enquanto isso, a gente fica com mais Severinos. Eu levo a vida simplesmente agora, e amanhã talvez não estarei aqui. Eu faço planos e cumpro na hora, para que saibam que eu aqui vivi. Estou tão perto, pessoas, espero somente o que elas podem me dar. Também confesso, quem sabe é esperto, aprende a ouvir pra depois falar. Falar que chegou a nossa vez de aparecer, e nem venha me enlouquecer. Eu voltei para ficar, e já chegando preparado, daqui não mexo, daqui não saio. Eu voltei para ficar, para ficar, para ficar, e vou ficar.